Olá pessoal, dando um prosseguimento às nossas aulas de visualização científica do MECAI, hoje a gente vai falar sobre representação de dados. O grande problema que a gente vai lidar com a representação de dados é o seguinte, é saber como manipular dados discretos, ou seja, dados amostrados. Isso se deve a vários motivos. O primeiro é que o computador é uma máquina finita, porque a memória do computador é limitada. E segundo, é muito difícil a gente fazer manipulações e operações em representações contínuas dos dados, principalmente no que se diz respeito à filtragem dos dados, remoção de ruído ou até mesmo a visualização. Essas tarefas são bastante complexas e até mesmo não são nem um pouco eficientes. Uma solução, então, para esse problema é utilizar dados discretos. Então, o nosso objetivo, então, aqui agora é como fazer uma modelagem através de dados discretos. As operações que existem entre os dados discretos e contínuos se traduzem em duas operações, né? A primeira é a amostragem, que é o seguinte: dado um conjunto de dados contínuos, e a gente vai produzir uma amostragem desses dados. E a segunda é o caminho inverso, né? Dado o conjunto de dados amostrados, ou seja, uma amostragem, a gente quer uma representação aproximada do dado contínuo original. Esse problema vocês devem ter visto com outro nome, é a tal da interpolação, certo? Então tá aqui dois esquemas, né? Então esse primeiro aqui representa a primeira operação. Então dado um dado contínuo, né? Por exemplo, tem uma função contínua, ou seja, eu consigo avaliar em qualquer um dos infinitos pontos desse segmento de reta. O que a gente vai fazer na amostragem é pegar um conjunto finito de amostras desse dado para representar ele. Então, por exemplo, eu posso muito bem pegar uma amostragem igualmente espaçada no eixo X e pegar as respectivas imagens desses pontos que vocês estão vendo aqui. A volta, que é a tarefa de reconstrução, eu posso muito bem escolher uma base, no caso aqui uma base linear, e a partir desses dados fazer uma combinação com essa base linear para reconstruir, ou seja, para ter uma aproximação do dado original. Nesse caso aqui a gente está vendo eu estou aproximando o dado original através de uma interpolação linear por partes, certo? Então, para isso é muito importante a gente revisitar o conceito de interpolação, certo? Então, vamos retomar lá o problema básico de interpolação. Dado o conjunto de dados amostrados, ou seja, consistindo do par de pontos, onde eu tenho a abscissa e a ordenada do dado, né? Ou seja, eu conheço o ponto e a imagem de uma função avaliada nesse ponto, e eu vou ter n mais 1 pontos dessa forma, n mais 1 dados dessa forma. Então, os pontos xi estão num domínio ômega contidos na reta, e os valores amostrados são imagens de uma função que a priori eu não conheço ela, também são de uma função real. O problema, a restrição básica do problema de interpolação é dado por essa equação aqui, né? Eu quero determinar uma função f que vai do domínio ômega na reta, tal que f avaliada em cada ponto x da minha amostra vai me produzir a função avaliada nesse ponto. Isso vale para todos os pontos, para todos os pares de ponto indo de 0 até n, certo? Ok, então prosseguindo, a função f é chamada de função interpoladora dos dados e os valores x são chamados de nós da interpolação. Então, uma forma de a gente encontrar uma função interpoladora, uma f que satisfaz aquela condição lá da interpolação, essa condição aqui, é simplesmente a gente descobrir, né, dado uma base, umas funções básicas que eu chamei de φ, eu consegui escrever a f da seguinte forma, como essa combinação linear, né?
Lembrando então, o que eu tenho aqui eu conheço cada um das FI porque é dado do problema, né? Essas, como eu falei, com essas funções φ que vão de φ0 até φn, são chamadas de função base. Essas funções base têm que satisfazer algumas propriedades, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui. Se eu pegar um ponto xi, pela minha condição lá de interpolação, eu sei que a f1 avaliada em xi vai me dar fi. Mas se eu voltar aqui na definição da f1, escrevendo ela como as funções base φ, eu vou ter o seguinte, eu vou ter f0 de φ0 avaliado em xi, um bando de cara aqui, fi de φi avaliado em xi até fn de φn avaliado em xi. Para isso acontecer, para essa função aqui, f1 avaliada nesse ponto xi dar o fi, o que tem que acontecer? Repara o seguinte, o que tem acontecido com as funções base avaliadas em cada um desses pontos xi? Por exemplo, esse cara aqui tem que ser 0, esses aqui também tem que ser 0, né? Aqui tem que ser 0 também, tem que ser 0. E esse aqui para dar φ, esse aqui tem que dar quanto? Tem que valer 1. Então a gente chega a uma condição que é chamada de condição de ortogonalidade, né? Que significa o quê? Se você tem uma função base ficar avaliada em xi, ela tem que satisfazer a propriedade do delta de Kronecker, ou seja, vale 1 se os índices são iguais e 0 para índices diferentes, certo? Ok. Então a grande pergunta é o seguinte, né? Como obter essas funções base? Uma vez que a gente descobre elas, acabou nosso problema, certo? E para isso eu preciso de algumas exigências sobre as funções base. A gente viu bastante no passado trabalhar com interpolação polinomial. Então o objetivo agora, quando a gente trabalha com interpolação polinomial, é o seguinte. Eu quero obter uma função interpoladora que no fundo é um polinômio Pn, ou seja, de grau menor ou igual a n, que continua satisfazendo essa condição de interpolação, ou seja, o polinômio avaliado em cada um dos nós vai me dar fi, certo? Nesse caso, a função de interpolação recebe um nome especial, né? É o famoso polinômio de interpolação. A grande pergunta é o seguinte, eu não respondi ainda, quem são a base que eu vou trabalhar, né? Quais são as funções base? Mas antes da gente caracterizar essas funções base, a pergunta é o seguinte, que é uma pergunta que a matemática adora, né? Que é, será que existe um polinômio de grau menor ou igual a n que satisfaz essa condição aqui de interpolação? Então isso é verdade, né? É verdade e é dado por esse teorema, né? Então, dado n mais 1 pares de pontos, x0, f0, xn, fn, onde todos os valores de x são distintos, né? São diferentes entre si, e existe um único polinômio de grau menor ou igual a n que satisfaz essa condição acima, certo? Notem bem, né? O teorema garante existência e unicidade, mas, de novo, a princípio ele não caracteriza para a gente quem são as funções base. E mais, a priori também a gente não tem um algoritmo para calcular esse polinômio de interpolação. Vamos provar esse teorema para ver se ele dá pistas para a gente responder essas perguntas, né? Então vamos pensar o seguinte aqui. Vamos voltar para cá. Né? A gente tem o quê? Né? Eu tenho o seguinte. Dado então, a gente tem lá, dados pares de pontos x0, f0, até xn, fn, com todo mundo distinto, né? Com todos os x distintos entre si, a gente quer obter o seguinte polinômio, né? A gente quer obter um polinômio da forma Pn de x, que é igual a A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais um bando de cara AN x elevado a n.
né? Então, para a gente determinar esse polinômio, basta fazer o quê? Basta a gente determinar os coeficientes desse polinômio, certo? Ok. Então, vamos lá. Como a gente vai obter esses coeficientes? Da seguinte forma, né? Vamos lembrar o seguinte, como é um problema de interpolação, lembrando que essa condição tem que ser satisfeita, né? De Pn de xi é igual a fi para todo i indo de 0 até n, certo? Isso aqui tem que ser satisfeito. Se a gente faz o seguinte, né? Se a gente volta para o problema aqui, então, se essa condição aqui deve ser satisfeita, a gente pode pensar o seguinte, então eu vou pegar esse polinômio, o polinômio Pn que eu quero determinar, e vou avaliar em cada um dos pontos xi, certo? Então, no primeiro momento, a gente vai ter o quê? Se a gente avaliar o Pn em x0, isso aqui pela condição estrela, asterisco, isso tem que ser igual a f0. Por outro lado, isso aqui a gente avaliar, pegar esse valor aqui e avaliar nesse polinômio de cima, isso tem que dar quanto? Vai ser a0 mais a1, x0 mais a2, x0 ao quadrado, até a n x0 elevado a n, certo? A mesma coisa vai valer o ponto x1, certo? Isso aqui é a mesma coisa pela condição de interpolação, isso aqui é a mesma coisa que f1. Por um outro lado, isso aqui se a gente avaliar no próprio polinômio, ou seja, eu pegar o valor de x1 e substituir aqui nessa primeira equação, isso aqui tem que dar quanto? Tem que ser a0 mais a1, x1 mais a2, x1 ao quadrado, mais a n, x1 elevado a n. Vamos fazer isso para todo mundo, né? Isso vai ficar, então, Fn igual P, polinômio n avaliado no ponto xn, vai ser igual a 0 mais a1 xn mais a2 xn ao quadrado mais a n xn elevado a n. Certo? Então, vejam bem, a gente tem aqui, então, n mais 1 equações e n mais 1 incógnitas. Isso aqui, no fundo, é um sistema linear, certo? Se a gente for escrever esse sistema linear de uma forma matricial, a gente pode escrever da seguinte forma. Vamos escrever esse sistema aqui da seguinte forma, né? A gente pode escrever assim, né? Aqui vai ficar 1 x0 ao quadrado, x0 elevado a n, depois 1 de novo, x1 ao quadrado, x1 elevado a n, até 1 de novo, xn ao quadrado, xn elevado a n. Aqui vão ficar os coeficientes que a gente quer determinar, a0, a1, até a n, e aqui o lado direito do sistema linear vão ficar só os valores da função amostrada, f0, f1, até fn. Então vamos lá. Então, para eu demonstrar que existe esse polinômio Pn e ele é único, repare que essa pergunta é equivalente a gente falar que esse sistema que vocês estão vendo aqui tem uma única solução, né? E para isso, para um sistema ter uma única solução, o que a gente precisa provar? A gente precisa provar que o determinante dessa matriz aqui, ó, eu vou chamar de x, o determinante dessa matriz é diferente de zero, né? Ou seja, essa matriz é não singular.
Mas vejam bem, né? Essa matriz aqui, ela é uma matriz especial, né? Ela é chamada de matriz de Van der Monde. A matriz de Van der Monde tem um jeito muito simples de calcular o determinante, né? Ou seja, o determinante dessa matriz X aí é igual ao produtório de I menor do que J para todo xj menos xi, certo? É dado por esse produtório, ou seja, para calcular o determinante dessa matriz toda, basta olhar só para os valores dessa coluna aqui, certo? Esse determinante, para ele ser zero, basta um dos termos que eu estou multiplicando ser zero. Mas aí que tá, eu vou usar uma hipótese do teorema. A hipótese do teorema fala o seguinte, que todos os valores de x são distintos entre si. Ou seja, nunca vai acontecer de um xj ser igual a xi. Então sempre esse valor aqui que está no parênteses vai ser diferente de zero. Portanto, esse produto aqui também vai ser diferente de zero. Então, moral da história. Existe uma solução, e ela é única, porque os meus pontos são distintos. Certo? Então, isso demonstra o teorema. Mas mais ainda, essa própria demonstração dá uma maneira, então, para a gente construir nosso primeiro algoritmo de interpolação polinomial, né? Eu posso montar esse sistema que vocês estão vendo aqui e resolver ele. Então, vamos lá. Então, se eu voltar para o MATLAB e pensar, então, aqui, ó, vou abrir uma função, né? A gente pode pensar o seguinte function, né? Function. Eu quero, vai me retornar o polinômio de interpolação, vou chamar de Pzinho, igual interpola, e vou passar para o problema os pontos xi e yi. Melhor, né? Vou chamar de fi para ficar igual ao slide. Fi. Certo? Beleza. Primeiro passo, então, é o seguinte. A gente tem que montar um sistema. Vou fazer um comentário aqui, né? A gente vai assumir que sempre xi e fi são vetores coluna, né? Para não ter problema. Então, o usuário inteligente vai passar isso como vetor coluna. Então, no fundo, a gente tem que, a partir desse vetor xi, montar a matriz de Van der Monde, certo? No MATLAB, né, tem um comando que faz o seguinte, né? Eu posso passar para ele um vetor da seguinte forma: 2, 3 e 5. Posso falar o seguinte: x igual Vander de x. Ele monta para mim a matriz de Van der Monde. Só que repara, ao contrário da nossa, a ordem parece ao contrário, né? Se a gente voltar aqui, ó, o que o MATLAB está fazendo é montando a matriz de Van der Monde a partir daquele vetor x, escrevendo da direita para a esquerda. Ora, se eu fizer isso no nosso problema aqui, a única coisa que vai acontecer é o seguinte: quando eu resolvo esse problema, eu vou estar invertendo a ordem também dos coeficientes, né? Ao invés de escrever ele numa ordem crescente, ou seja, do polinômio de menor grau para o de maior grau, eu estou escrevendo do coeficiente do polinômio, que multiplica o polinômio de maior grau até o termo constante. É isso que a gente está fazendo. Isso vai ter uma explicação que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então vamos lá. Então vamos continuar nosso programa. Então a gente viu que eu tenho aquele comando Vander, então tudo fica mais fácil. Então eu vou ter x igual Vander de xi. E meu polinômio vai ser o quê? Vai ser x na matriz a matriz de Van der Monde. Eu quero resolver o sistema linear, lembrando que o comando é o barra invertida dos valores de fi. Só que detalhe, né? Aqui tem um comentário. A solução desse problema vai ser um vetor coluna, né? O polinômio P vai ser apresentado por um vetor coluna. E a gente viu que o MATLAB ele representa vetores na forma de vetor linha. Então, no fim, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que transpor esse cara para ele virar um vetor linha. Outro comentário também.
Lembrando que o MATLAB sempre define também um polinômio como um vetor linha, sempre colocando os coeficientes na forma decrescente em relação aos polinômios que ele multiplica, ou seja, sempre vai do AN para o A0. Então, da forma que ele monta a matriz de Van der Monde, do sentido contrário que a gente escreveu, quando eu resolvo esse sistema linear aqui, eu já vou ter essa ordem já própria para o MATLAB, certo? Então, fica esse comentário. Então, voltando aqui, a gente aprendeu uma maneira de calcular, obter um algoritmo para calcular esse polinômio de interpolação. Só que ainda, de novo, eu ainda não respondi a pergunta seguinte. A gente viu lá que eu posso escrever o polinômio de interpolação ou qualquer função interpoladora como uma combinação linear das funções base, certo? A pergunta é como obter essas bases ficar para o polinômio de interpolação, certo? Então vamos voltar. Isso é respondido pela forma de Lagrange do polinômio de interpolação. Então, voltando para o meu problema original, né, a gente tem aqui, a gente tem que obter um polinômio Pn de x, dado por essa combinação linear, lembrando que eu conheço esses valores de fk, e eu também tenho a condição de interpolação também, né, que polinômio é variado em cada x, em cada nó é o próprio valor de f nesse nó. Beleza? Quem são as funções φ? As funções φ são dadas da seguinte forma, né? Dado por esses polinômios aqui, de grau n. Lembrando, né, se o polinômio é de grau menor ou igual a n, para isso aqui, para uma combinação linear de funções base dar um polinômio de grau menor ou igual a n, então as funções base devem ser polinômios de grau menor ou igual a n também, né? Então tá aqui, é simples, né? Vocês viram lá no curso de fundamentos, né, que cada fila dessa expressão, né, basta reparar que ela satisfaz a condição de ortogonalidade, né? Se você pega qualquer x diferente de xk, vai ser zero, né, porque vai zerar o numerador aqui, e só vai ser 1 quando o x for xk, né, porque vai cancelar o termo de o numerador com o denominador. Ok? Ok, então aí vem um código, né, para a gente calcular o polinômio de interpolação na forma de Lagrange, é dado por esse código aqui que está no slide. Lembrando que ele tem uma vantagem em relação ao nosso código, né, porque é muito mais barato eu avaliar um polinômio do que resolver um sistema linear. Por mais simples que a gente viu que seja resolver um sistema linear. Certo? É bem mais barato, porque são avaliações simples. E detalhe, eu não herdo das patologias que eu tenho de erro de arredondamento que a gente paga ao resolver sistemas lineares, certo? Então aqui no meu código foi feito da seguinte forma, né? Eu passo para a função os nós de interpolação e os valores da função em cada um desses nós. E aqui, ao invés de a gente obter o polinômio de uma forma explícita, os coeficientes, o que eu vou fazer? Eu vou dar um vetor de pontos x e vou avaliar cada um desses pontos pelo polinômio de interpolação na forma de Lagrange. Ou seja, de novo, eu não obtenho o polinômio da forma explícita. O que eu obtenho é os valores de pontos x dados avaliados por esse polinômio de interpolação, né? Beleza, então essa função é o seguinte, na primeira linha aqui eu pego o tamanho do vetor, né? Aqui no caso, ó, eu posso entrar tanto como vetor linha ou coluna, porque aqui nesse passo aqui na linha 4, eu vou transformar, se o n for igual a 1, ou seja, os vetores são coluna, então eu vou transformar tudo em vetor linha para facilitar nossas contas. Aqui eu vou construir uma matriz L, onde essa matriz L vai ser cada polinômio de Lagrange ficar avaliado em cada um dos pontos x do vetor, certo? Então por isso que eu estou armazenando L numa matriz. E eu comecei essa matriz L como uma matriz de uns porque
Vocês lembram lá que os polinômios de Lagrange, eles são dados através de um produtório. Eu preciso acumular essa multiplicação. Então a maneira para a gente acumular essa multiplicação é começar com todo mundo igual a 1. E aqui, ó, esse for duplo aqui, é exatamente para a gente ir acumulando esses produtos para cada um dos pontos x e acumular uma matriz. Depois que eu tenho essa matriz, eu vou multiplicar os valores da função fi pela matriz, né? Se eu multiplico um vetor linha por uma matriz, né? Se eu multiplico um vetor linha tipo 1 por n, por uma matriz n por n, o que no fundo vai me dar um vetor 1 por n, né? Um vetor linha. Então, no fundo, então, esse y aqui são os valores já os valores do vetor x avaliado pelo polinômio de interpolação, certo? Ok. Então vamos pegar então um exemplo, né? Vamos resolver esse problema, né? Um exemplo simples, né? Dado esses 4 pontos, eu quero obter o polinômio de interpolação na forma de Lagrange. Mas antes disso, vamos usar a nossa função que a gente acabou de construir para ver se ela é verdade ainda. Vamos lá então. Então, eu vou voltar para o MATLAB, certo? Vou apagar a tela aqui. Aqui eu já entrei com esses valores antes, ó. O vetor x, né, lá do problema. O vetor y do problema também. E agora eu vou chamar a nossa função lá, p igual interpola. Não salvei ela, né? Vou salvar. Vou salvar com, lembrando que o nome da função, o nome do arquivo tem que ter o mesmo nome da função. Vou chamar interpola de x e y. Quando eu faço isso, tá aí o polinômio, né? É um polinômio. Como eu tenho 4 pontos, o polinômio de interpolação que eu obtenho é sempre do grau dele, vai ser a quantidade de pontos menos 1, certo? Então eu tenho 4 pontos, eu vou obter um polinômio de grau no máximo igual a 3, ou seja, um polinômio cúbico, certo? Então aí os coeficientes dele. Então vai ser menos 0,21 x ao cubo, mais 1,11 x ao quadrado, mais 0,58 vezes x menos 2. Então esse é o polinômio de interpolação. Só para a gente testar então, o que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou pegar 50 pontos igualmente espaçados entre menos 2 e 5, né? Porque meu intervalo vai de menos 2 a 5 aqui para x, né? Peguei 50 caras igualmente espaçados. Vou usar o comando polival para avaliar meu polinômio que eu obtive com minha função nesses 50 pontos. E agora eu vou plotar todo mundo, né? Eu vou plotar os 4 pontos dados do problema, e vou plotar os 50 pontos também. Então eu vou plotar os 50 pontos com uma curva vermelha contínua, e os 4 pontos que eu dei para construir o polinômio vão ser bolinhas azuis. Então, pela nossa hipótese de interpolação, pela nossa condição de interpolação, esse polinômio tem que passar pelos 4 pontos que eu dei. Se não passar, você implementou errado, certo? Então tá aí o resultado, né? A gente avaliou, passou, realmente ele cumpriu com o contrato com o usuário, ele passou pelos 4 pontos que foram dados, certo? Se a gente voltar aqui para o polinômio da forma de Lagrange, né, e usar aquela fórmula que eu passei, tá aqui, né? O polinômio de grau 3 está aqui, né? A gente pega então os valores de y, né, ou de f, né? Lembrando que aqui no caso y é igual a f, então eu pego 3 menos 2, 4 e 2. Então menos 3 vai multiplicar, 3 vai multiplicar a função φ0, menos 2 vai multiplicar a função φ1, 4 vai multiplicar φ2 e 2 vai multiplicar φ3. E está aqui os polinômios de Lagrange que a gente montou, certo? Se a gente avalia aqueles 50 pontos lá por esse polinômio de grau 3 que está aqui,
a gente tem que obter o mesmo resultado, né? Porque o teorema fala que existe um único polinômio de interpolação. Então tá aqui, ó. Então o gráfico é igual àquele que eu acabei de montar com nossa função que calcula, resolve o sistema linear. E aqui embaixo, olha que interessante, eu plotei cada uma das 4 funções base, cada um dos 4 polinômios de Lagrange. Então, por exemplo, essa que está em vermelho aqui é o φ0. Por que eu sei que é o φ0? Porque ele vale 1 quando x é igual a menos 2 e 0 para os demais casos. Ó. 0 para esse, 0 para quando x é igual a 0, 0 para x igual a 3 e 0 para x igual a 5. A função φ1 ela vai ser 0 para quando x é igual a menos 2, para 0 para quando x igual a 3 e 0 para x igual a 5. E 1 para quando x for igual a 0. Que é exatamente essa função que vocês estão vendo aqui em verde, né? Porque ela vale 0 para x igual a menos 2, 1 para x igual a 0, e também 0 para x igual a 3 e 0 para x igual a 5. E assim por diante. Então tá aí o polinômio de interpolação na forma de Lagrange. Se você quiser obter da mesma forma que eu obtive resolvendo aqui o sistema linear, o polinômio, ou seja, agrupado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir cada uma dessas funções φ nessa equação de cima, fazer a distribuição e depois fazer a simplificação desse polinômio. Aí vai ficar o polinômio bonitinho, igual vocês estão vendo lá com a minha função usando o MATLAB. Outro exemplo também, a gente pode pensar que é muito interessante, é o erro que a gente comete quando aproxima uma função pelo um polinômio de interpolação na forma de Lagrange. Então a gente tem um teorema que fala o seguinte: seja uma função f contínua de classe Cn mais 1 intervalo AB, o que significa isso aqui? Que a função é contínua e todas as suas derivadas até a ordem n mais 1 são contínuas também. Eu tenho que a igual a x0, xn igual a b e todos os valores de x dos nós de interpolação são distintos. Então o polinômio de interpolação Pn da função f de x, se Pn for um polinômio de interpolação, o erro que a gente vai pagar é o seguinte, ó, o erro de interpolação de En, né, de um polinômio de grau n, vai ser f de x menos o polinômio de grau n, que é igual a derivada n mais 1 da função f avaliada num QC pertencente ao intervalo AB aberto sobre n mais 1 fatorial vezes o produtório de x menos xi. O produtório de x menos cada um dos nós de interpolação. Esse é o erro que eu cometo ao aproximar uma função f contínua, que eu conheço, por um polinômio de interpolação de grau n avaliado num ponto específico x, certo? Esse teorema é interessante, mas ele não é computável. Por que ele não é computável? Porque esse teorema vem, na demonstração dele, do famoso teorema do valor intermediário do cálculo, né? O teorema do valor intermediário, ele fala que existe um QC no intervalo aberto, mas ele não fala quem é esse QC, né? Então, como eu não conheço ele, eu não consigo estimar na prática quem é esse lado direito. O que a gente faz na prática é o seguinte: o que a gente faz é ter limites superiores para o erro, né? Então, esse erro do teorema, um limite superior desse erro é dado por essa desigualdade aqui, né? Esse erro é majorado por 1 sobre n mais 1 fatorial vezes a norma do máximo da derivada n mais 1, né? Vezes o produtório, o modo desse produtório do teorema que vocês estão vendo aqui, né? Então, essa forma do erro eu consigo um limite superior para o erro do polinômio de interpolação avaliado num ponto x, certo? É claro, né? Quanto menor o lado direito, mais exato, mais preciso vai ser a aproximação, certo? O segundo erro aqui se diz respeito não do erro pontual, mas do erro da aproximação da função por um polinômio no intervalo, certo? Então, ó, o erro, a norma do máximo do erro
é majorado por quem? Por 1 sobre n mais 1 fatorial, a norma do máximo da derivada n mais 1 da função f dada, vezes o comprimento do intervalo elevado a n mais 1. Né? O comprimento do intervalo, no caso, é b menos a. Ok? Então, repara a sutileza das duas estimativas. Né? A primeira é o erro cometido ao avaliar a função num ponto. E esse aqui é o erro que eu cometo aproximando a função no intervalo, certo? Então vamos fazer um exemplo, né? Vamos tomar a função cosseno. Eu quero aproximar a função cosseno por um polinômio de grau 9 que interpola f em 10 pontos igualmente espaçados no intervalo 0, 1. Quão grande é o erro de interpolação que eu cometo ao aproximar a função cosseno por um polinômio de grau 9, certo? Então, repara, a pergunta é, eu não quero saber o erro num ponto, eu quero saber o erro no intervalo, né? Então, vamos voltar aqui para a equação. Então, a estimativa que eu vou usar é essa segunda que vocês estão vendo aqui, certo? Então, no caso, vamos lá. O grau do polinômio é 9, certo? Então, aqui vai ficar menor ou igual que 1 sobre 10 fatorial vezes a derivada de ordem 10 da função cosseno, depois eu tenho que pegar a norma do máximo dessa função, vezes o comprimento do intervalo que eu estou aproximando, que é o intervalo 0 a 1, né? Então vai ficar 1 menos 0, né? Vai ficar 1 elevado a 10, que dá 1, aqui nesse caso. Então aqui vai ficar 1 sobre 10 fatorial vezes a norma do máximo da derivada décima da função cosseno. Só que a função cosseno é tranquilo de calcular a derivada, né? Porque quando a ordem de derivação é ímpar, vai dar quem? Vai dar o módulo do seno, e quando a ordem de derivação for par, vai dar o módulo do cosseno, certo? Então, no caso, como é derivada décima, então vai dar o próprio módulo do cosseno. Então, vamos voltar lá para o exercício, né? Então, a gente tem aqui, então, resumindo. Se eu tenho a derivada décima da função cosseno, a norma do máximo é o quem? É calcular o máximo, é onde a derivada décima atinge o máximo em módulo, certo? Então, como eu falei para vocês, né? Como a derivada é par, então a derivada do cosseno na ordem de derivação par é o próprio cosseno, né? É o próprio módulo do cosseno. E onde vai atingir esse máximo módulo do cosseno? Quando o t for zero. Quando o t for zero, o cosseno vale 1. Então, na prática, esse erro, simplesmente essa forma do erro, se limita a quem? 1 sobre 10 fatorial. 1 sobre 10 fatorial é menor do que 2,8 vezes 10 a menos 7, ou seja, é um número muito pequeno, ou seja, é uma aproximação muito boa. Então, repara, vamos recapitular. Se eu quisesse uma aproximação exata para o cosseno, a gente viu lá pela forma de Taylor que eu precisaria de um polinômio de grau infinito. Eu estou falando o que para vocês? Que um polinômio de interpolação de grau 9 aproxima muito bem a função cosseno nesse intervalo de 0 até 1, porque o erro que eu estou cometendo é na ordem de 10 a menos 7. Ou seja, então, se a gente pode pensar o seguinte, né? A gente pode fazer a seguinte pergunta. Será então que o polinômio de interpolação converge para a função f quando n vai para infinito? Certo? Vamos ver aqui que a intuição diz que sim, né? Vamos ver então. Vamos analisar esse exemplo então. Vou pegar essa função 1 sobre 1 mais 25x ao quadrado nesse intervalo de menos 1 a 1. O que a gente vai fazer é o seguinte, né? Eu vou plotar no MATLAB o polinômio de interpolação de f usando a forma de Lagrange com 5, 7 e 16 nós. Então, eu vou usar um polinômio de grau 4, depois um de grau 6, depois um de grau 15. Tá? Usando pontos igualmente espaçados no intervalo menos 1 a 1. Certo? Para isso, eu vou usar exatamente a nossa função que está no slide, né? A função do polinômio de Lagrange, a função do polinômio de Lagrange. Certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui o script, ó, não tem nenhum mistério, ó. Peguei para n igual a 4, depois para n igual a 6, então para um polinômio de grau 4, depois vou chamar a nossa função
de Lagrange, né? Depois eu vou pegar o polínômo de grau igual a 6, vou avaliar a função, depois chamar o Lagrange, depois eu vou pegar um polínômo de grau 15, vou pegar 15, 16 pontos igualmente espaçados, avaliar aquela função e tentar interpolar ela com o polinômio de Lagrange. Então vamos ver então o que acontece. Vou limpar a tela e chamar esse script aqui. Então tá aí, essa é a função do problema, né? Essa é a função 1 sobre 1 mais 25x ao quadrado, no intervalo menos 1 a 1. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar então 5 pontos igualmente espaçados, então eu vou pegar o ponto aqui, eu vou pegar 5 pontos igualmente espaçados nesse intervalo e vou avaliar por aquela função desse problema e vou interpolar esses 5 pontos. Quando a gente faz isso, a gente obtém esse polinômio que vocês estão vendo tracejado aí. Repara o seguinte, olha, o acordo com o usuário foi cumprido, né? Porque ó, eu interpolei nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Aqui o erro é exato, né? Porque era de esperar, porque é uma interpolação. Só que aqui o erro fora desses pontos está parecendo que está crescendo, né? Porque se a função tivesse uma boa aproximação, ela era para estar mais colada com essa função que está em azul. Então esse é o de grau 4. O de grau 6 vai dar esse cara aqui. E o de grau 15 dá essa porcaria que vocês estão vendo aí. Então, aquela hipótese que eu falei é mentira. Então, não necessariamente aumentar o grau do polinômio vai levar a uma melhor aproximação da função original, né? Essa patologia é chamada de fenômeno de Runge, certo? Então, quais são as conclusões que a gente tira do fenômeno de Runge, né? Não há garantias que Pn, que o polínômio de interpolação, converge para f quando n vai para infinito, tá? Outra consideração também é que interpolação polinomial de alta ordem é instável em distribuição uniforme de nós, né? Se eu pegar pontos igualmente espaçados e exigir uma interpolação de alta ordem, essa interpolação começa a ficar instável. Qual a solução para esse problema? Existem duas soluções. Usar uma distribuição não uniforme de nós, que minimiza o erro de interpolação. Esse problema, a solução é chamada de nós de Chebyshev. Não vou entrar em detalhes, né, porque isso é uma revisão. Ou então é não trabalhar com polinômios de alta ordem. Fazer o quê? Usar polinômios de baixo grau e colar esses polinômios. Esse problema é chamado de interpolação polinomial por partes. Essas são as famosas splines. Então, moral da história. O que a indústria usa quando trabalha com interpolação, galera, é isso aqui, ó. Eles usam splines, que eu garanto que vocês devem ter visto no curso de Fundamentos no semestre passado. Eu não vou explicar splines, tá? Só para mostrar no MATLAB, existe uma função chamada spline, que você passa para ela os nós de interpolação, os valores da função em cada nó de interpolação e os valores de x que você quer avaliar por esse polinômio por partes, né? Uma aplicação desse problema é todas as ferramentas de CAD para engenharia modelam splines, né? Porque ela é muito interessante para você fazer modelagem geométrica. O que eu fiz aqui? Eu peguei uma foto de carro, fui no Paintbrush lá, no GIMP, e peguei essa porrada de pontos que vocês estão vendo aí sobre a figura. Tá vendo? E chamei a função de spline, né? Ou seja, o MATLAB implementa spline cúbica, né? Então, ou seja, ele sempre vai pegar, fazer uma interpolação local com polinômios de grau 3 e colar todo mundo, certo? Então, para quem tiver curiosidade, está aqui a tabela dos valores de x e f, para esses pontos que estão em azul, e aqui continua o meu polinômio de interpolação usando splines. Tá? Só mostrar aqui, depois vou mandar para vocês, né, anexado no material, eu fiz um script aqui, ó, teste spline, que está aqui, ó, era a mesma função do nosso problema lá que vocês viram que tem fenômeno de Runge, quando a gente aumenta o grau do polinômio,
Aqui que eu fiz? Eu peguei 21 pontos igualmente espaçados nesse intervalo de menos 1 a 1 e chamei a função spline do MATLAB. Então eu vou rodar esse cara e vamos ver o que acontece, né? Então se eu chamar aqui, ó, meu script teste spline para esse problema, tá aí a função original, né? E aqui com spline. Vocês viram que realmente não dá para distinguir qual é a curva original e qual é a aproximada, né? Porque chega até sobrepor os gráficos. Ok? Com isso, eu encerro por aqui essa revisão de interpolação e vou anexar os códigos e mandar para vocês. Então, curtam o canal, dê um joinha e fiquem atentos e se protejam, galera.